Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Primeiramente, eu queria deixar claro que não fui eu que passei pela história que eu vou contar, né? A gente já tem um vídeo aqui no canal onde eu conto como se eu fosse duas modelos que passaram por situações pesadas com o Jeffrey. E aí, as pessoas ficaram achando que era eu, tá? Eu vou deixar o link desse primeiro vídeo aqui no primeiro comentário desse vídeo. A gente chama de comentário fixado. Lá tem o depoimento de duas modelos que passaram coisas que a gente não consegue falar aqui, né? Vocês já imaginam. Nas festas das Ilhas D. E por causa desse depoimento, me pediram que eu trouxesse mais sobre. Se você ficou mal com esse primeiro vídeo, você assistiu já e ficou mal, não assista esse segundo. Esse segundo, ele não é pesado. Ele é pesadíssimo, acima do que é real ou do que você possa imaginar. No primeiro vídeo, já não acreditaram e acharam que eu tinha inventado, que eu estava mentindo. Mas lá também, no primeiro comentário fixado, tem o link das modelos reais contando a história. Foi de lá que eu peguei para roteirizar e trazer aqui para vocês. São vídeos de 1-2 horas em inglês, que eu escutei tudo, roteirizei e trouxe resumido. Aqui, agora, eu vou fazer a mesma coisa. Só que essa menina, né, o que ela passou foi tão cruel que ela não tá mais aqui para contar a história. Ela fez o vídeo, vou deixar o vídeo também no mesmo primeiro comentário fixado aqui. Ela fez o vídeo, ela foi entrevistada, ela contou tudo, ela escreveu um livro, mas ela não conseguiu viver com isso. Então, ela desviveu, ela cometeu suicídio. Muitas vezes nesse vídeo eu vou ter que falar palavras cortadas assim, né? E muita gente fica perguntando nos comentários, porque eu não posso falar aqui nessas palavras que o YouTube derruba o vídeo. O vídeo já tem um teor muito forte. Só de colocar um nome dele aqui, o YouTube já fica em alerta, né? Então, mais uma vez, para trazer informação, eu tenho que ter esse cuidado de cortar as palavras. Uma outra dúvida que ficou no primeiro vídeo foi, uma das depoentes / modelos, ela é negra, né? E aí colocaram aqui que ele não tinha desejo, né, por mulheres negras. Realmente foi a única que eu encontrei. Muita gente achou que era mentira, mas o link dela própria contando também tá lá, no primeiro comentário do vídeo. Hoje, então, a gente vai para um depoimento, eu diria que umas 100 vezes mais forte do que o primeiro. E trago junto, que também foi pedido nos comentários, a descrição de como foi a abordagem de outras mulheres para conseguirem essas meninas, porque não são mulheres, pro Jeffrey. Eu não coloquei a idade delas também no primeiro vídeo, então nesse vídeo agora eu trago para vocês terem ideia do porquê que eu falo. Eu sempre falarei aqui pequenas ou meninas. Bora pra história. Desde os meus 7 anos, eu já me sentia pequena, suja, vulnerável. Eu acho que a palavra é essa. Envergonhada, inútil. E por quê? Porque aos 7 anos eu já tinha passado por abuso com um conhecido, um amigo da família. E isso durou até os meus 11 anos. O que fez com que eu criasse na minha cabeça que eu teria que suportar e aguentar esse tipo de coisa para que talvez um dia isso acabasse. Eu não conseguia dormir. Era como se eu ficasse em alerta, porque a maioria das situações sempre aconteciam à noite. E chegou um determinado momento, 11 anos, né, ali perto da pré-adolescência e tal, que os meus pais, eles não sabiam como lidar comigo. Eles acharam que o melhor era me mandar, então, pra Califórnia. Eu tinha uma tia lá, e eu não reagi muito bem a isso. Eu comecei a me rebelar, sabe? Já tinha coisa, né, de pré-adolescência,
de revolta, e só piorou com o contato da minha tia. Então, ninguém me aguentou por lá na Califórnia, e eu acabei sendo levada de novo para os meus pais na Flórida. Algumas coisas, como também nos depoimentos das outras duas modelos no vídeo anterior, elas vão abrir dúvidas e lacunas para vocês, porque a gente não consegue descrever detalhadamente tudo o que vivemos e como foi feito. Então, às vezes, terão frases que podem ficar pelo meio, porque é muito forte repetir em palavras o que traz para nossa cabeça imagens de tudo que passamos. E aí a situação foi piorando, né, com a convivência dos meus pais, e eles acabaram me levando então para um lar de pré-adolescentes, adolescentes infratores ali, né? Era como se fosse um lar adotivo. Eu não aguentava esse lugar. Então, sempre que eu tentava, que eu tinha uma oportunidade, eu fugia. E aí me colocavam de volta lá. Só que teve uma vez que eu fugi para Miami. E em Miami eu dei de cara com um homem que dizia que era dono de uma agência de acompanhantes. Era esse nome que ele usava. E vocês podem pensar que foi aí que eu conheci o Jeffrey, ou que isso que me ligou ao Jeffrey. E não, eu só tô contando essa parte para vocês entenderem que essa vulnerabilidade e essas experiências terríveis que eu tive antes, como que elas me fizeram reagir e acabaram me conectando mais depois que eu conheci o Jeffrey. Mas existe uma pausa entre essas duas situações na minha vida. Bom, quando eu me conectei com esse homem, ele, obviamente, começou a me usar como usava as acompanhantes. Isso nada mais era do que indústria de tráfico de mulheres. Nessa época eu acho que eu tinha uns 13 anos. E foi ali que eu sofri as piores coisas ligadas a abuso. Eu não conseguiria fugir desse lugar por mim, né? Tinham seguranças, homens sempre olhando, eu tinha que atender os clientes. Eu fui salva desse lugar. Então, a polícia um dia encontrou, né? Deu baixa em todo mundo, prendeu o homem que fazia isso e me libertou dessa situação. Ou seja, eu não tinha, nesse momento, mais conexão nenhuma com aquele terror. Eu estava livre para viver a minha vida da forma certa e tentar me limpar desse terror, né, que eu vivia desde os 7 anos. Nisso eu me conectei novamente com meu pai. E foi ele que conseguiu um trabalho para mim. Eu consegui, então, um emprego na Mar-a-Lago. E lá, gente, a minha vida, ela se modificou. Ela deu um up. Deu ter sonhos, eu ter esperanças. Eu me sentia muito bem, sendo útil, trabalhando, conhecendo pessoas, vendo um outro lado da vida. Minha voz, tudo mudou. Eu fiquei muito bem. Eu trabalhava na parte de vestiário e aí tinha a parte de spa, que era aonde se encontravam as massoterapeutas. E eu fiquei encantada com o trabalho dessas mulheres e comecei a pesquisar e a desejar ser igual a elas. Elas pareciam pessoas calmas, gentis, educadas. Elas pareciam uma das pessoas assim mais especiais do mundo. Eu via elas como pessoas incríveis e pela primeira vez no mundo eu observei aquilo e entendi que era o que eu queria fazer. Peguei então, comecei a pesquisar sobre livros de massoterapia e por conta, eu comecei a ler e a tentar entender e a estudar sobre. Eu ainda era muito jovem, mas eu já coloquei um foco de que era aquilo que eu queria fazer, então eu poderia investir o meu tempo nisso. Então eu fui ali trabalhando, lendo e crescendo. E em um exato momento, quando eu estava lendo sobre um livro de massoterapia, eu fui abordada pela Gillian. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas vamos colocar aqui como namorada do Jeffrey, que eu não sabia de nada ainda, né?
Então ela veio na minha mesa, começou a falar sobre o livro que eu estava lendo, ela tinha conhecimento sobre o livro, muito elegante, muito educada, simpática, bem vestida, bem maquiada, com uma presença, assim, de mulher, né, empoderada, trabalhadora, bem financeiramente, bem na vida, uma mulher feliz, cheia de energia. E aí, do nada, ela soltou assim, eu conheço uma pessoa que tá precisando de uma massagista que atenda a domicílio. E aí, ela falou, se você quiser, eu posso conseguir uma entrevista pra você entrar em contato com ele. Eu dei um sorrisinho, aí já tava um pouco mais crescida, e falei que não tinha como, porque eu nunca tinha lido nada sobre, não era formada, né? Eu só estava pesquisando. Já soltei que era o primeiro livro que eu estava lendo, que eu não sabia se eu poderia fazer isso profissionalmente. E aí ela nem deixou eu acabar de falar e já vem, não, 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 você não precisa se preocupar com isso. Você pode vir até a entrevista e se a pessoa, né, gostar de você, a gente pode te capacitar para esse serviço. E aí já veio falar que eu poderia receber um certificado, documentação, né, para trabalhar profissionalmente, que eu poderia viajar, que eu seria uma ótima profissional, que eu estaria de tudo melhor na vida. E aí foi se criando uma imagem de tudo aquilo que eu desenhei, como se eu tivesse ali aberto a oportunidade, o acesso para conseguir tudo aquilo de forma muito mais rápido e muito mais fácil. Então, assim, era como se eu estivesse realizando um sonho. Pela minha vulnerabilidade, né? Pela minha ingenuidade, eu achei que ela ali seria uma mulher que estava ajudando pessoas necessitadas, pessoas que precisavam de alguma porta para continuar. E aí, assim, né, eu vibrei. Peguei, corri de tênis até onde meu pai trabalhava, fui falar com ele, falei, pai, o senhor não vai acreditar, uma mulher me falou que tem uma vaga, uma entrevista para massagista, ela me chamou e disse que eu tenho chances, e contei tudo para ele, e perguntei, falei que eu tinha uma entrevista, se ele podia dar uma carona, se ele podia me levar, e ele concordou. Então até aí não tinha como nada dar errado, né? O meu pai estaria comigo lá para essa entrevista. Então a gente chegou, né, até lá. Era uma mansão, eu não imaginava. Meu pai já estava super animado antes. Quando viu a mansão, ficou mais ainda. Era em Palm Beach. Era a casa, né, mansão do Jeffrey. E aí, a namorada dele, que eu não sabia ainda que era namorada, me atendeu na porta. Viu que eu estava com meu pai. Não teve nenhuma reação que eu pudesse desconfiar. Cumprimentou ele, deu as mãos para ele e já olhou nos olhos e falou, olha, não se preocupe, a sua filha está em boas mãos. Nós vamos organizar aqui para que ela tenha uma carona de volta. Então, você não precisa ficar, pode ficar tranquilo. E muito obrigada. Já dispensando ele. Então, ela em nenhum momento convidou ele para entrar, em nenhum momento deixou ele perguntar ou falar. E foi assim. Quando eu vi, eu estava dentro da mansão do Jeffrey. E aí ela era assim, de uma elegância, num primeiro momento de entrevista em conversa. Eu achei que se eu me abrisse sobre a minha vida, talvez isso pudesse trazer mais empatia, né, para que ela me ajudasse. Eu fiquei muito na cabeça, e depois que eu vi, né, como eles tinham dinheiro, que ela estava ali realmente querendo ajudar pessoas necessitadas. Então eu comecei a abrir sobre tudo e a parte terrível que eu tinha passado na minha vida. Incrível, né? É uma coisa muito difícil de contar. E ali, como eu estava no foco no certificado de massoterapeuta, parecia algo certo a se fazer, né? E na verdade eu acabei entregando de bandeja o que eles precisavam, que era entender que desde o início eu era uma pessoa vulnerável, que era o que eles buscavam. E aí ela trouxe um ambiente que legitimizava aquilo que ela tinha me falado, que era: vou te capacitar, vou te ensinar o que é ser uma massagista. Então nós entramos na sala. Nesse momento aconteceu uma coisa que eu poderia ter desconfiado. O Jeffrey, ele estava de costas, de bruço, né? Sem nada. E na minha cabeça, eu nunca tinha feito massagem, mas para se fazer massagem, as pessoas não usam roupas, não é mesmo? Então, até aí estava tudo bem. Só que ele levantou a cabeça,
olhou para ela e deu um sorrisinho de satisfação. Foi estranho. Do tipo, não sei, conseguimos, está certo. Mas isso logo saiu da minha cabeça, não deu muito tempo de eu pensar nisso, porque ela já passou para as instruções de uma forma que me fez focar naquilo, porque eu tinha que conseguir esse trabalho. Ela já começou falando, olha, as massagens elas duram até mais ou menos umas 2 horas, e aí foi me mostrando que é pelas costas, a perna, pegou um pé, me mostrou como é que era, começou a massagear e disse para eu repetir, tudo muito rápido e com muita técnica e com palavras que me soava de uma forma muito profissional. Tinham regras ali para serem feitas e seguidas, e dando dicas do tipo, olha, se você tocar o pé aqui desse jeito, isso pode reagir dessa forma no seu corpo. E no meio disso, eles iam soltando perguntas. Como é que você foi parar para trabalhar lá no Mar-a-Lago? O que aconteceu antes? E assim, né, eles iam buscando mais informações. E nisso era um exame, assim, do corpo inteiro. Pé, panturrilha, cabeça, joelho, de todas as partes. E análises e dicas sobre, de uma coisa, até de ombro e até do couro cabeludo. Jogavam, assim, né, muitas, muitas, muitas informações. Até de loção, o tempo da loção, até que o Jeffrey, ele virou de barriga para cima. E aí, quando eu observei ele de barriga para cima, eu entendi que alguma coisa de estranho, teve uma quebra. Foi nesse momento que ela pediu que eu tirasse a minha roupa, e ali, não só o Jeffrey me usou. Eu não queria ir para esse lado, né, de falar mal só dos homens, mas a gente espera essa situação vinda de um homem. Mas o que mais me chocou foi uma mulher, porque ali não foi só o Jeffrey que fez o que quis comigo. A namorada dele, a que me abordou, ela fez isso junto com ele no nosso primeiro encontro, na primeira entrevista. Por que que eu aceitei, né? Primeiro que já me veio a imagem de criança. Eu sempre passei por isso, repetidas vezes. E aí ali parece que eu confirmei, a vida é isso. Eu não tenho pra onde fugir. Eu tenho que aceitar. Os dois, né? Fizeram várias coisas comigo ao mesmo tempo. Vinha na cabeça assim, bom, a vida é isso que significa a vida, né? Eu não tenho um minuto de paz desde os meus 7 anos. Isso era tudo que eu tinha aprendido, ser usada dessa forma. Então eu desisti e eu só aceitei, paralisada, como eu sempre paralisava das outras vezes, o que estava acontecendo ali. E aí me veio uma coisa assim, só faz para você sair com vida, né, desse lugar. Porque eu vi o poder deles. Eu vi como eles eram ricos. E não só isso. Quando acabou, eles, assim, naturalmente, ele me chamou e falou que pra eu ir, porque assim, a sala dele atravessava, né, de uma sala para outra, e aí tinha uma sala que era tipo de mármore, uma sala de vapor. Ele disse para eu ir até lá com ele, para ficar abaixo dele, para massagear os pés dele, depois de tudo que tinha acontecido. E aí começavam-se termos técnicos de novo, porque tinha o tempo da loção, para não usar muita loção, ou para a loção não dispersar na pele. E ele falou num tom assim, preciso que você venha até essa sala de mármore, de vapor, e massageie os meus pés. Ali tem um banco, você fica nesse banco de baixo. E ali ele foi falando, e falando, você foi ótima. Você foi maravilhosa. Você fez um ótimo trabalho, você vai conhecer o mundo, você vai se instruir. Era tudo natural. E eu estava parada e assim, eu estava mecanicamente fazendo as coisas na cabeça, no sentido de isso vai terminar, isso vai terminar, isso vai terminar. Até que ele pegou US$ 200 e me deu como pagamento por aquelas 2 horas. Eu acho que em 1 hora no meu trabalho, eu
ganhava US$ 10. Não que isso importasse, e não que esse dinheiro tivesse mudado nada do que eu tinha passado ali, tá? Pelo contrário. Ainda assim, paralisada, eu voltei pra casa, e aí mãe e pai, né, perguntando como é que foi e tal. Eu só queria tomar um banho, eu só queria tomar um banho. Então eu falei que eu tava cansada, que eu tinha que tomar um banho, e eu não contei nada pros meus pais. Era como se eu não pudesse contar, como se eu não conseguisse. Era muita vergonha, humilhação. Eles estavam todos ansiosos para receber uma boa notícia e para entender que eu estava bem na minha vida pela primeira vez. E eu não quis decepcionar eles com esse tipo de informação. Eu vim de muitas vezes que eu tive que fazer isso, sem ganhar nada forçada. Então, passou pela minha cabeça a questão de que se eu tenho que fazer isso para me tornar massoterapeuta, então eu vou fazer. Então, eu simplesmente aceitei a voltar lá. E eu não sabia que isso me transformaria em uma das pequenas VIP dele. E nem sabia o terror que estava por vir na minha cabeça, só achando que isso me levaria a virar massoterapeuta. Muitos querem que eu descreva o que você passou lá. E aí, de uma forma que eu possa falar aqui, né, porque é super bloqueado e tudo, não teve uma parte do meu corpo que eles não tivessem abuso de alguma forma. Nenhuma parte. Nenhum fio de cabelo. E aí tinha um jogo de gato e rato, que era assim, se você quer isso, se você quer o certificado de massoterapeuta, então faça isso, então faça aquilo. Óbvio que eu não fiquei lá só com esse tipo de pressão. A namorada dele, ela era... como é que eu posso dizer? Ao mesmo tempo que ela era dócil e tal, eu tinha medo do que ela podia fazer. Era ela que comandava tudo aquilo e parecia que era ela que tinha criado tudo aquilo pelo bem do Jeffrey. Ela fazia qualquer coisa por esse homem para que ele estivesse bem. E eu observei muito bem o que ela fez com um funcionário só porque os mirtilos do iogurte do Jeffrey não estavam frescos. Então eu sabia do que ela era capaz. Não só isso, você imagina você chegar num lugar e entender que aquele cara ele tem contato com pessoas muito influentes. Por exemplo, eu olhava na parede e tinha uma foto do Jeffrey abraçado com o Papa. Vocês conseguem entender? Ele virou para mim e falou que ele era dono de um chefe, dono de um departamento de polícia. O que eu poderia fazer? E aí, não de qualquer departamento de polícia, né, do de Palm Beach, onde nós estávamos. Do nada, eles sabiam soltar as frases certas, do tipo, eu sei aonde o seu irmãozinho estuda. Eu achei que eu iria satisfazer ali e iria ganhar o meu certificado. Só que eles tinham planos muito maiores para mim. E eles colocaram isso como se fosse um castigo, porque eu comecei a ficar muito deprimida. Eu comecei a ficar trancada ali para fazer tudo o que eles quisessem. E eu fui ficando deprimida e depressiva. E você tinha que fazer as coisas fingindo que estava bem, que era natural, que estava sorrindo, que estava gostando. E eu já não conseguia. Foi aí que eles resolveram, então, me transferir para outras pessoas. Se você não aguenta, suporta com todo forte, eu peço que você pare, então, por aqui, né, de escutar a história, porque ela vai piorar muito ainda. Ele começou a se transformar, né, ele não era aquele Jeffrey do início, nem a namorada. E aí ele deixou bem claro que me usariam psicologicamente, fisicamente, emocionalmente, até o extremo. Que isso seria até o ponto de eu achar que eu não poderia mais sobreviver. E aí sim, eu entraria em contato com ele e ele me mandaria de volta. Me pegaria de volta. Eu não tinha noção nenhuma, então, a partir do momento que eu entrei naquela casa, eles pediram para eu sair do trabalho, tudo isso sempre falando que eu teria o certificado, e então eu virei uma sombra, né, dele. Para onde ele ia, onde ele viajava, eu sempre tinha que estar ali. Era como se tivesse um anzol, assim, com certificado de massoterapia,
e eles fossem puxando esse anzol e eu fosse indo atrás e fazendo tudo para conseguir. Eu não tinha noção nenhuma. E aí rolava um treinamento. Como se o primeiro treinamento foi o encontro com o Jeffrey e a namorada dele. E aí depois ela começou a me explicar como eu deveria me comportar com um homem. O que eu deveria fazer sexo falando para que aquele homem se sentisse bem. O quanto e como eu deveria ser submissa. O que eu devia esperar que esses homens fizessem. E não demorou muito tempo para que eles falassem, então agora a gente vai treinar, vai testar você, não mais com o Jeffrey, mas com outros homens. E depois disso foi só piorando, né? Então, em promessa desse certificado, eles começaram a me colocar com outras pessoas e falar, olha, agora você vai fazer tudo ali com aquela mulher, e com esse homem você vai fazer igual o que fez com o Jeffrey, ou como o Jeffrey pedia. E aí as coisas foram indo para um grau que eu não tinha mais controle. Quando eu vi, uma hora eu estava na ilha, outra hora eu estava no Novo México, num rancho, outra hora eu estava com o Jeffrey, então ele me repassava, mas também me utilizava. E eles faziam isso de uma forma naturalmente, era como se o mundo vivesse assim. Então, do nada, vamos assistir um filme, arrumava tudo, colocava pipoca, toda aquela tensão, que tá tudo perfeito, vamos assistir o filme e tal, e do nada, no meio do filme, ele simplesmente virava, quando eu via, já pedia pra eu não estar com roupa nenhuma, e já colocava a namorada dele pra fazer atos em mim, e quando eu via, tudo já tinha acontecido. Eu posso falar que ele me levou, né, pra ter esses atos com professores, bilionários, príncipes, políticos, tudo. E ele tinha muito dinheiro, o que me faz pensar que ele não fazia isso por causa do dinheiro. Ele fazia isso para se exibir. Era como se para se provar e se exibir para os amigos. E ele colocava, né, como se fosse assim, uma garrafa de champanhe. E aí distribuía a taça para todo mundo e eu era o champanhe, né, que ia na taça. Sim, tinham muitas pessoas, homens que deviam favores para ele e que aí ele fazia isso e tal. Tinham pessoas assim que ele chantageava, mas para mim o principal era ele entender que tinha o poder e o controle na mão. Não era pelo dinheiro. A coisa ficou pior quando eu tava na casa e aí eu comecei a perceber que do meu quarto, o lugar onde eu mais ficava, tinha um outro cômodo que eu não tinha notado muito. E que ali tinham seguranças. E não só seguranças, como câmeras que davam pra ver como se fossem telinhas que estavam gravando tudo o que estava acontecendo o tempo inteiro na casa. Então esse cara, ele tinha registros de tudo que ele fazia, de tudo que acontecia. Eu não sei quantos e em que cofre, aonde que ele guardou isso. E vai saber lá com quem que tá isso hoje. Mas ele tinha tudo registrado para assistir, para usar como chantagem, eu não sei, né? Porque os armários, tudo dele eram colados com fotos de pequenas, sem nada. Então ele gostava muito de ver tudo isso. Ele era mais do que viciado nisso. Ele não conseguia passar 2 horas sem que ele finalizasse, né? Soltasse lá tudo que ele tinha para soltar, o líquido do T grande no fim que o homem faz, né? Tudo isso que eu tô falando aqui é porque eu não posso falar a palavra e ao mesmo tempo eu quero que vocês entendam o que eu tô falando. Então no avião dele, né, Lolita Express, era o tempo inteiro esses atos. A vida dele, né, era esses atos. E sempre com muitas, 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 muitas. E sempre ele queria mais e mais e mais e mais. Tudo dele havia sexo envolvido. Quando eu falo câmeras, não era só câmeras nos lugares onde aconteciam os atos, era em todo lugar. No meu banheiro, no meu quarto, o que eu fizesse ali, eu estava sendo observada. Para cuidar da minha depressão, eu comecei a tomar um remédio, né, que foi indicado por médico, mas que era para me dar um sentimento de felicidade e tal, mas na verdade acabava me deixando ali sem ação, né? Paralisada tudo, sem reação. Ele dizia que era um comprimidinho que ia anestesiar tudo. E entenda, como que ele conseguiu esse comprimido? Para vocês entenderem que ele não fazia nada sozinho, entendeu? Ele tinha médicos para indicar isso.
psiquiatras, psicólogos, cabeleireiros, cozinheiros, motoristas. Ele tinha muitas pessoas em volta para que você não conseguisse fugir dali e ao mesmo tempo fosse atendida dentro do interesse dele, do que fosse necessário. Tinham muitas pessoas fingindo, ganhando para isso, e eram facilitadores, desde domésticas até ginecologistas, o que quer que fosse. E ele mentia e todo mundo aceitava. Ele mentiu que eu era de 1982, e na verdade deu entrada em hospital para mim, e falou pro médico que eu era de 1983. Ele cochichava com o médico. Eu era pequena, não tinha mais de 18. E ali tinha toda uma ética do médico que não poderia acontecer isso, mas com o Jeffrey estava tudo bem, acontecia. O dentista silenciava, o psiquiatra receitava ali algo, uma pessoa que não tinha que estar tomando nada nessa idade. Esse registro médico foi porque uma vez, eu não sei o que aconteceu, onde eu estava, onde eu deixei de estar, mas eu acordei ali num quarto, na mansão, e tinha líquido vermelho para tudo quanto é lado. Eu não sei o que aconteceu. E aí começou uma dor, e eu telefonando para desempregadas, porque o telefone só dava para se conectar com os funcionários da casa. E aí eles deram um registro no hospital, né, me levaram para o hospital, óbvio, com o médico, com tudo, que ali só o Jeffrey teria a informação, né, e eu fui cuidada, tudo. Eu entendi que talvez eu tinha aborto, mas nada foi confirmado para mim. Eu fui cuidada. Quem fez os exames para ver se tinha alguma doença, alguma coisa, tudo tal, doença que se pega lá no ato e tudo. Tudo isso. Eu nunca tive explicação do que realmente aconteceu. Quando eu tava com o médico no hospital, tudo, a lembrança é muito vaga. Não sei se eu tinha tomado alguma coisa, se eles usaram alguma coisa em mim. Mas eu não consigo lembrar do que foi feito. Eu só lembro de eu voltando e aí, por causa do que aconteceu, ele me deu um descanso de tudo. Eu fui pra Flórida. Fui descansar, mas isso não durou muito tempo. Mesmo que ele me desse algum laudo médico e tal, eu não ia acreditar, entendeu? Todo mundo ali mentia. E aí eu não lembro de quanto tempo foi o descanso, mas foi menos de uma semana. Ele simplesmente chegou até mim e falou que eu iria encontrar um príncipe. Mal sabia que seria o Andrew. Ele tinha falado que eu ia conhecer a realeza, mas num modo assim de só conhecer, né? Eu não sabia que ele me levar para casa dele, que eu ia para uma balada, que eu ia me aproximar do príncipe a ponto de entender que o príncipe dançava super mal, que era muito estranho, que tinha um cheiro bem estranho e característico, e que ali ele estava me entregando para esse homem, para que a gente tivesse relações. E o pior foi o pior contato que eu tive com a realeza, que ele dizia que eu iria me aproximar da realeza. Fui traficar para esse príncipe 3 vezes. Eu cheguei a tirar fotos com o príncipe, porque no início era conhecer um príncipe. Nessa época eu tava com 17. Em uma das noites com o príncipe, tinha umas 8 meninas junto. 8. E eu tinha muita dó delas, porque a maioria não sabia falar inglês. Uma das regras do Jeffrey era essa, né? A não comunicação. Era uma coisa, você tem que sorrir, ser bonita, acenar, tem que trazer um bom ambiente, uma boa energia, uma boa atmosfera. O resto você não precisa falar nada, né? Muito menos pedir socorro. O meu desespero maior era a questão de recrutar garotas, porque a namorada dele abordava algumas e essas, como eu, que chegavam a ficar na mansão, tinham que abordar outras garotas. Ela explicava pra gente como tinha que fazer, mas eu era usuária esquerda e eu realmente não queria fazer. Então eu entrei muito encrenca, em muita briga, porque eu não queria, eu me sentia mal de conseguir chamar uma menina para essa situação. E aí ela falava, não, ele também falava, não, você tá errado, não é assim, você tem que falar mais assim. E aí ela explicava, você tem que falar da questão de modelo e do trabalho e das viagens. Era terrível ter que fazer isso. Conheço uma menina que ela recrutou mais de 50 a 70 garotas. E imagina o peso que não era de saber o que estava acontecendo com essas meninas. Ah, você é muito bonita, você gostaria de ser modelo? Imagina, ela bateu um olho em mim porque eu estava com um livro de massoterapia, para vocês entenderem como ela era determinada, né, e muito esperta, sagaz. Outra coisa,
Ele tinha um tipo, né? Todo mundo sabe que são as brancas, loiras e tal. E pequenas, né? Menos 18. 14 é um número ótimo. Ele não falava, eu quero uma pequena assim. Você trazia uma pequena pra ele e ele falava, esse é o meu tipo. Essa é perfeita. Agora você sabe qual é o meu tipo. Então ele não descrevia. Conforme você ia trazendo, ele falava. Se você trouxesse uma mais velha, você não tá entendendo muito bem, não é por aí. Você sabe do que eu gosto. Ele chegou a sorrir uma vez, conversando e falando que um amigo tinha levado para ele algumas de 12. Em todo lugar, ele precisava ter garotas. Em qualquer lugar que ele desembarcasse, que ele andasse, que ele fosse, que ele viajasse. Na casa, na rua, na esquina, ele precisava ter garotas. Ele era insaciável. Então era uma coisa assim, de filas e filas, sabe? E agendamentos. Nós precisamos de você às 15. E o Jeff quer conversar com você às 18. Isso não parava. É importante dizer que as de 12 que eu falei, né, eram modelos, tá? E era de uma agência de modelos. Eu vivi isso, não sei como, com que força, porque muitas vezes eu tive vontade de desviver, né, de acabar com tudo. Até os meus 19 anos. Aos 19 anos, já é uma pessoa considerada muito velha para ele. E eu não entendi por que eles voltaram na energia de me tratar bem, muito bem. Eu só fui entender quando eles vieram conversar comigo. Aí eu acho que é história para um outro vídeo, mas já adiantando aqui sobre a questão do rancho, né? Se vocês quiserem que eu conte sobre o rancho, mas explicando por que aos 19 anos eu não fui descartada ou então não fui pressionada a ir para o trabalho de conseguir mais pequenas e ganhar lá os meus $4.000 a $7.000 para isso. Quando eles estão legais com você, eles querem alguma coisa. Então eles me chamaram para viajar para uma ilha, assim, e não quiseram fazer nada comigo. E nós mergulhamos e tinha a roupa específica e a comida e o lugar e tudo perfeito. E eu tava ali me contorcendo com muito medo do que eles iriam me pedir. Porque realmente o pedido podia ser o mais bizarro possível. E tinha muito a ver com o rancho. Eles sentaram, olharam tranquilamente para mim e perguntaram se eu não gostaria de participar de um dos novos projetos, que seria eu ter um filho deles. Eu ter um filho deles. Foi só aí que a minha chave caiu de um jeito que eu entendi que eu não poderia mais ficar ali. Eu não sei o quanto eu engoli seco. E concordei que sim, mas ali eu sabia que eu tinha que fugir, que eu tinha que sair dessa situação, da forma que fosse. Eles colocaram isso de eu ter um filho, não de uma forma assim, tenha um filho. Não, não. Você vai ter uma mesada, a gente vai te dar uma casa, esse filho vai ser bem tratado, tudo que vocês podem imaginar, assim. Eles colocaram só com a questão de que eu teria que assinar um contrato, aonde estava escrito lá que esse filho eu teria que entregar para eles, né? Seria deles, no exato momento. Então, o meu terror, o meu medo, porque assim, eu achei que não poderia ficar mais cruel, mas eles conseguiram, né? Eles sempre conseguiam. E ali eu comecei a surtar, então, de que eu tinha que fugir, de que eu tinha que sair dessa situação. Eu sabia que nós teríamos uma viagem para Tailândia, e foi nessa viagem que eu consegui fugir, mesmo fingindo e concordando de que eu teria esse filho deles. Eles falavam, porque você vai ter uma grande mesada. E eu, não, tudo bem, eu aceito, desde que vocês me deem o certificado de massoterapeuta. E aí eu me concentrei em fugir e sair dali. Numa viagem para Tailândia, então eu conheci um homem que eu me apaixonei, casei com ele, tive filhos e consegui sair dessa situação. Como todas as outras, eu nunca estive presa totalmente, né? Isso é o que mais assusta, porque é a nossa ideia é de que nós estamos presas, de que nós não podemos sair dali. Eu gosto de dizer que eu morri aos 19 anos, porque foi a última idade que eu tive contato, né? Que eu aceitei a ter esse contato com eles. Depois eu virei esposa, aprendi a cozinhar, tive meu filho, e poderia, sim, ter tido uma vida feliz se isso não me assombrasse, né? Quando tudo começou a vir à tona, quando eu resolvi escrever meu livro, quando eu resolvi
aceitar as entrevistas quando muitos vieram desmentir, muitos me enfrentaram. Infelizmente, eu não aguentei. E aí eu resolvi acabar, né, com o tempo de vida que eu tinha por aqui. Gente, eu não pesquisei, tá, como que ela desviveu. Vi que foi suicídio, mas que muita coisa tem por trás, né, que foi uma morte misteriosa, a gente já pode entender por quê, né, ela foi uma das que foi na frente e colocou detalhes e falou tudo, escreveu um livro. A gente já pode entender que com tanto poder e tanto dinheiro, talvez ela não tenha feito isso sozinha, né? Nós temos ainda a questão do rancho, que é onde começou essa ideia de filhos, né? De uma forma bem bizarra, não sei se eu vou colocar ainda aqui no canal. O depoimento é da Virgínia, eu já falei que eu vou deixar aqui no comentário fixado ela mesmo, né, falando em vídeo tudo isso. Ela foi uma das top, das VIPs, das queridas e únicas do Jeff, pela aparência e também pela vulnerabilidade. E o que mais me pega, né, além da questão de elas acharem que não podem sair da situação, do envolvimento para isso, né, dele ter a força de deixar elas livres e mesmo assim presas, como ela, por ter essa experiência ruim logo no início da vida, assimilar que ela teria que passar por isso para, em algum momento, ser livre, para em algum momento conseguir o que queria. Era como se a troca e o esforço para se ter algo viesse desse ato tão cruel e de que ela já aceitasse isso como uma vida. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.